Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou o Taíde. Vamos que vamos, Meu Nome é Correria. Como vocês sabem, este podcast é apoiado pelos fones Philips e para você conhecer todos os modelos é só acessar philips.com.br. Lá você vai ver todos os modelos, desde os de alta performance até os totalmente sem fio. Fones Philips, diminua o barulho e aumenta o som. E para nos acompanhar pelas redes sociais, Instagram, @PhilipsAudioBR, Twitter, Meu Nome Correria, sem o E, ou também pelo site meunomeecorreria.com.br, onde você encontra todos os episódios. Firmeza da família, é isso aí. A correria de hoje é Miriam Botan, que fomos colegas de trabalho, inclusive, no programa A Liga, né? E Quanto aí, tempo faz isso, hein? Faz 8 anos já. 8 anos? Quase 9. Muito obrigado pela sua presença aí. Me contar Eu que agradeço, uma honra ser chamada de correria pelo mestre da correria. Maravilhoso. Eu fico emocionado aí, envaidecido. Muito obrigado. Como é que estão as coisas, Miriam? O Nano tá bem? Tá bem. Tamo bem, né? Dentro do que é possível nesse momento, né? Uhum. Fazendo o máximo pra ficar em casa, né? Pra fazer, a gente que tem condições, né? Então é sempre legal a gente contribuir para a situação, porque realmente quem não pode, não pode, né? Então a gente que pode, vamos ajudar. O Nano é o esposo dela hoje e a gente tem uma amizade, porque ele fazia parte também da produção do programa e aí por isso que tem essa ligação toda, né? Exatamente. Ligação. Ligou? Ligou? Foi surpreendente para mim, certo? Eu Quando imagino. disseram que quem seria entrevistada de hoje é Miriam Botan. E principalmente também pelo tema. Você sofria de bulimia? Pois é. E já na época que você trabalhava na Liga, você sofria com isso? Na época que eu trabalhava na Liga, já fazia, 13 anos. 13 anos? Eu comecei... Essa história começou na minha vida... A história é longa, assim, né? Então... É um podcast, não tem problema. Vamos nessa. Começou muito cedo, Taíde, assim, Tem vários fatores, né, o transtorno alimentar. Então, tem histórias que tem cobrança desde muito cedo para a criança emagrecer, e isso influencia, né? No meu caso, teve um pano de fundo aí que foi... Eu participei de concurso de beleza desde muito pequena. Desde os 5 anos de idade até os 12 anos. Você queria? Então, isso eu sempre falo que é uma coisa muito relativa, assim, né? Porque o que uma criança de 5 anos quer? Ela quer agradar quem está em volta, ela quer agradar os adultos, né? Ela ainda está espelhando o que ela repete o que ela ouve, né? Então, por eu ser uma criança dentro do padrão, né? Esse padrão loira, de olho azul, tal, sempre fui bem espontânea, sempre me comuniquei muito, assim, faladeira. Então, a galera começou a falar para os meus pais desde criança, leva ela para desfilar, leva ela para fazer comercial, tal. Então, a minha mãe sempre fala, você queria, você pedia, mas hoje eu entendo que... Enfim, como eu queria. Eu queria de tanto escutar falar, né? De tanto as pessoas falarem, ela devia fazer isso, devia fazer aquilo. Num momento eu achei que realmente eu deveria, assim. Sim. E aí eu comecei a pedir, e os meus pais toparam. E aí isso aconteceu num momento da minha vida, assim, que... É isso, eu ainda estava me formando como pessoa, né? Então, esse ambiente de concurso de beleza, de desfile, ainda mais... Eu acho que, assim, os padrões... A gente ainda está começando a falar sobre isso, mas não mudou tanto, vai. Mas nos anos 2000, tinha aquelas modelos de passarela bem magras mesmo, assim, aparência até como se estivesse doente mesmo. E esse era, assim, a adoração desse meio de concurso de beleza era para esse tipo de corpo, assim, né? Então, passando por isso dos 5 até os 12 anos de idade, eu cheguei aos 12 anos já com uma ideia muito formada do que era beleza, do que eu tinha que ser, do que, né, assim, de todo esse pacote da pressão estética, assim, a máxima potência, né? Uhum. E aí, foi aí que a coisa começou já, com 12 anos. 12 anos? 12 anos. Como que seus pais... Qual é a opinião deles hoje, né? Com esse incentivo deles... Então, que eles fizeram na época para que você pudesse encarar as passarelas, o corpo padrão. O que eles pensam dessa atitude hoje? Hoje eles entendem, né? Na época a gente ninguém falava sobre isso, né, Taíde? Assim, a gente teve uma evolução muito grande de lá para cá com relação a esse assunto.
E aí, a minha mãe fica muito chateada, principalmente a minha mãe, que era quem mais me acompanhava, né, nessas coisas. Mas, de fato, já naquela época, a gente parou com isso porque ela percebeu que não estava me fazendo bem. Que foi o penúltimo desfile que eu participei, que eu cheguei em casa chorando muito, mas muito mesmo, assim, e muito envergonhada de ter perdido e de não... Porque, na verdade, eu participei de vários concursos, mas eu nunca fui escolhida, porque eu era uma criança bem magrinha, bem pequena, assim, e querendo ou não, ainda tem essa outra parte da questão dos concursos de beleza, que é, mesmo sendo com crianças, não tá em busca de características infantis. A verdade é essa, né? Tá em busca de características de uma mulher adulta, mais numa criança, né? Isso é muito louco. E tem uma confusão aí também. Tem uma confusão. Eu sempre conto uma história que eu tenho uma gravação de um dos desfiles que estão desfilando meninas de 9 a 12 anos, e aí você escuta a apresentadora do desfile falando assim, tá aí o charme da mulher brasileira. E você fala, bicho, E é uma criança. uma criança, que charme da mulher brasileira, sabe? Eu posso até parecer quadrado, mas eu acho que esse negócio de desfile de beleza não é para criança. É uma opinião minha. Podem falar, pô, cara quadrado, cara, mas criança tem que ser criança. Exatamente. A criança ela tem que aprender o que quiser, brincar com quem quiser e vestir o que quiser, mas não em cima de uma passarela. Exatamente, não para ser aí julgada pelo que ela é, né? Por Mas adultos, eu hoje em dia já acho que não é nem inclusive. para adulto isso, viu? Pra falar a verdade, assim. Eu acho que a gente já teria que sair fora dessa ideia, porque é isso, né? Você tá lá parada sendo julgada pelo que você é, né? Enfim. É complicado. A gente sabe o que isso causa, justamente esse é o ponto, né? Então, essa necessidade de ter essa perfeição, que na verdade a gente fala perfeição, mas é cumprir todos esses critérios de um padrão que é muito excludente, né? Que é muito branco, magro, olho claro, cabelo liso. Pálido. Pô, fica todo mundo de fora, né? Assim, E mesmo quem tá, porque no meu caso eu já tava dentro desse padrão, mesmo assim eu sofri o que eu sofri, né? Porque foram 16 anos de transtorno alimentar. Você chegou a pesar 38 quilos. Eu cheguei a pesar 38 quilos. Caramba. Que foi aí, eu comecei a fazer dieta com 12, nessa época que eu falo que começou a me incomodar. E eu era magra, eu pesava 42 quilos quando comecei a fazer dieta. Eu escrevi no meu diário. 42 quilos. 42 quilos. E você tinha que idade? Eu tinha 12 anos. 12 anos. Eu escrevi lá no diário, eu tenho uma missão, tô acima do peso e tenho que emagrecer. Tipo, da onde, sabe? Vinha daí, né? Dessa ideia de que a magreza na verdade, de como a mídia sempre tratou a magreza, né? Como uma coisa glamour, né? Uma coisa assim que é... Você vê os corpos das mulheres que são exibidos e são exaltados, são corpos infantilizados, são corpos que estão perto do... Se for ver pelo IMC, tá perto do que seria desnutrição. Uhum. Que é diferente com os homens modelos, né? Que daí já é um cara mais... Já com uma aparência mais saudável, fortinho, tudo. Tem a questão da estética, mas essa questão da magreza é muito forte, né? Para as mulheres. Me diz uma coisa, qual foi o momento mais difícil para você? E você olhou e viu que tem alguma coisa errada comigo e eu tenho que buscar ajuda. Então, foram vários, na verdade, né? Você imagina aí, nesses 16 anos... Mas o primeiro foi aí por volta dos 16 anos, que foi quando eu cheguei nesse peso, dos 38 quilos, né? Porque aí eu fiquei muito doente, né? Eu na verdade, comecei a fazer a dieta e comecei a ter compulsão alimentar. Que é isso? Eu começava, a cada tanto, eu perdia o controle e comia, assim, de uma forma desesperada, sem critério nenhum, assim, misturando doce, salgado, comida fria, assim. Isso é um episódio de compulsão alimentar. Eu comia quase até passar mal. E aí, como isso era muito... Enfim, eu não conseguia lidar com essa situação, eu comecei a vomitar comida. E aí eu descobri, assim, na minha cabeça naquela época era a saída. Ah, beleza, eu não tenho que fazer dieta, então é só comer e vomitar depois. Que viagem. E aí a coisa foi aumentando e eu não queria mais comer. Aí tudo que eu comia eu vomitava, tudo, assim, podia ser uma bolachinha. Aí essa fase foi bem difícil porque... Isso a gente chama de ciclo restrição-compulsão, né? Quanto mais você restringe, não com todo mundo, talvez, mas para muita gente isso vai acontecer. Você vai ter essa necessidade de comer muito, né? Assim, esse episódio compulsivo. Então, tinha dias, por exemplo, que eu ficava indo da geladeira pro banheiro, assim. Então, eu comia, vomitava e voltava a comer, vomitava, voltava a comer, vomitava. Foi essa fase aí. Nossa, deve ser terrível, né? Foi bem difícil, assim. E realmente foi a fase que eu fiquei mais em perigo de vida mesmo, assim, porque
meu coração podia parar a qualquer Sim. momento, assim. Eu tava anêmica, tava doente, depressiva, fiquei deprimida, perdi 1 ano na escola. Porque quando você não dá para o seu corpo, para o seu cérebro o que ele precisa, ele não funciona direito, né? Nada funciona direito. Exatamente. Aí isso me gerou uma depressão bem difícil também. Você gostava do que você via no espelho? É difícil essa pergunta, porque eu nunca cheguei a gostar. Isso Nunca? que é o mais louco, assim. Nessa fase, eu queria ver o osso aparecendo. Então, era o meu único foco, assim. Todo dia, eu media, imagina, ó. Aqui hoje é impossível, mas meu dedo fechava em volta do meu braço, entendeu? Caramba. E eu sou magra, eu sou uma mulher magra hoje. Mas você imagina, pra fechar, meu braço era isso aqui, com 16 anos. Eu fiquei 2 anos sem menstruar, tipo, o meu corpo se fechou, assim, foi estado de alerta total. Quase né? uma implosão, né? Exatamente, é assim, fia, tá fazendo o máximo possível aqui pra te ajudar, mas... E aí foi nesse momento que eu aceitei ajuda pela primeira vez. Mas olha que loucura, eu não aceitei ajuda porque eu tava doente. Porque os médicos me falavam, se você não parar, você vai morrer. E eu Nem pensava, eu prefiro morrer magra do que engordar. E aí o que me fez aceitar ajuda foi a minha mãe um dia chegou no quarto e eu tava... Porque eu fazia, assim, muitas horas de exercício, ficava na frente do espelho fazendo exercício, que nem louca, assim. E aí um dia minha mãe entrou no quarto, olhou e falou assim, nossa, você tá parecendo uma criança de novo. Você tá com um corpo de criança. E eu tinha 15 anos, 16 anos, tava namorando e tal. E aí eu pensei, putz, eu não quero parecer uma criança, eu quero parecer uma mulher. E foi por causa disso que eu topei a ajuda. E você, quem sofre com esse tipo de problema, de doença, não é? É uma doença. É uma doença. Quem sofre com essa doença, reconhece que tem esse problema? Ou não? Prefere passar batido, vai jogando, vai disfarçando? Nem sempre, viu? Porque realmente é um escape, Thaíde. Assim, até uma coisa que é interessante falar é que o meu comportamento compulsivo não era só com a comida. Era com várias outras coisas. Então, eu também comecei a beber muito cedo, com 12 anos também. Comecei a usar cocaína com 14 anos, entendeu? Então, eu tinha um comportamento compulsivo com relação a tudo que me trouxesse, assim, um prazer instantâneo. E aí, a coisa de emagrecer veio junto, né? Por causa desse passado aí dos desfiles, tudo isso. Mas o meu problema mesmo era a compulsão alimentar. Que, na verdade, não dá pra saber primeiro o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Porque é isso, eu comecei a fazer dieta, a dieta gera compulsão, a compulsão gerou a questão da bulimia, enfim. Mas, então, aí a gente tem 2 coisas separadas. Tem a vontade de emagrecer e tem a compulsão alimentar. Então, quando o caso é a compulsão alimentar, a gente tem que buscar um tratamento psicológico. E aí que vem o problema, porque esse é o primeiro passo, você admitir pra você mesma que você tá precisando dessa ajuda, que não tá legal. Tanto para uma coisa quanto para outra, você tem que admitir que não tá legal. E normalmente a gente não admite. Eu fui admitir para mim mesma com 26 anos. Caramba. Que o problema era sério. E não foi por causa da comida, foi por causa da bebida. Só aos 26? Só aos 26. Porque aí e olha que coisa, foi depois que acabou a liga, aí as coisas começam a se misturar, né? A liga foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Ela me fez enxergar muitas coisas, me trouxe até o trabalho que eu tô fazendo hoje, mas teve essa questão aí. Quando acabou o contrato da liga, eu fiquei meio perdida, assim, o que eu ia fazer, porque eu tava vindo da publicidade. E aí eu passei por uma experiência que foi muito transformadora pra mim, que foi a liga. E aí, quando acabou, eu falei, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu entrei numa crise, assim, de estar desempregada e de estar com todas essas questões. E aí o transtorno alimentar voltou com tudo nesse ano, que foi 2013. E aí não só o transtorno alimentar, como o abuso de álcool também. Então foi um ano muito difícil, que eu vivi como se eu tivesse naquela época dos 16 anos, da geladeira pro banheiro, assim. Olha, ninguém percebeu nada, pelo menos eu não percebi nada. Não. A gente fez matérias fora de São Paulo, a gente conviveu lá na produtora e parecia normal. Porque naquela época eu já sabia, eu já não deixava de comer, então eu não fiquei muito magra e as pessoas não entendem isso, que a bulimia, né, a compulsão alimentar, que seja, você não precisa não tem um corpo específico, transtorno alimentar, nem a anorexia. Existem casos de pessoas obesas com anorexia, né? Então o transtorno alimentar ele é um transtorno psicológico, psiquiátrico, né? E aí ele sempre atacava quando o meu emocional estava ali mais balançado. Então, tanto na época do programa, que eu estava ansiosa com o programa e com a responsa de fazer o programa e fazer bem,
quanto depois que eu, né, tava de coração partido, porque tinha saído e tinha sido o melhor trampo da minha vida, assim, tinha sido incrível. Esses momentos todos, o transtorno alimentar veio com tudo, porque o emocional que tava bagunçado, né? Tem muita gente que tá acompanhando a gente agora e que às vezes sofre desse problema, está começando a adquirir essa doença e não percebe isso. E não percebe isso, como você falou, a questão emocional, né? Acontece alguma coisa que abala você emocionalmente, você já vai querer comer. Ou o contrário, você evita comer. As duas coisas são perigosas. Comer demais, comer desordenadamente e não comer também. Exatamente. Caramba. É uma coisa que a gente chama de comer transtornado, né? Nessa área dos profissionais que tratam transtornos alimentares. Que é isso, que é você ter uma relação com a comida que não tá te fazendo bem, né? E aí você me perguntou se era difícil, né, admitir isso. É difícil reconhecer porque... Principalmente pela falta de informação, né? Que foi o meu caso por muito tempo. Eu chegava a buscar, assim, quando eu era adolescente, procurava na internet bulimia... E eu encontrava 2 tipos de informação. Encontrava sites, assim, de médicos, né? Coisa muito técnica, que não nos conectava com o que eu estava sentindo, com o que eu estava vivendo, né? Então, era assim, eu lia lá, você não... É assim, assim, assim a doença. Mas mas como que eu faço para lidar com isso? Da onde que... Né? Como que eu paro? Porque virar para mim e falar, para de vomitar, não era suficiente. E aí tinha um outro lado que era ter umas comunidades pró-doença, né? Que chama as comunidades pró-ANA, de anorexia, e pró-MIA, de bulimia. Que é uma galera que se juntava para continuar doente. Caramba. Então, assim, é bem louco, assim. Isso existe até hoje acho que menos, mas era, assim, escreviam cartas de amor pra doença, porque é um transtorno psiquiátrico. Então, você se agarra àquilo como se fosse, é isso, é sua saída, é seu escape, sabe? Tanto emagrecer quanto comer demais, que seria a mesma coisa da bebida, da droga, é um escape emocional mesmo. A gente fez matéria sobre esse tipo de assunto, na época que você trabalhou lá, e você em nenhum momento se sentiu tentada em fazer parte da matéria? Eu acho que na época que eu estava lá, a gente não fez. Não fez? Foi eu me lembro antes, que nós fizemos, porque é sempre muito mais, digamos, convincente quando alguém que está envolvido em certas coisas chega e diz, olha, eu estou aqui, estou dizendo a vocês que eu tenho esse problema. Exatamente. Não é? A gente se sente, quem sofre com esse problema, sente mais confiança. Sim. Nas informações que aquela pessoa está passando, porque ela está vivendo aquilo. Claro. É como você fala para alguém que está cansado, olha, cara, eu sei como é estar cansado assim, mas você nunca se sentiu cansado, você está falando aquilo só para agradar. Exatamente. A identificação, né, Taíde? Isso que é muito importante, que eu não encontrava e que eu decidi fazer depois. Exatamente por isso, porque eu encontrei, assim, 2 blogs que eu encontrei na época que eu decidi me tratar, que foi em 2013, de pessoas falando sobre isso. E aí eu li a história dessas pessoas e eu pensei, caramba, podia ser eu. É exatamente o que eu vivo isso aqui, porque o problema da falta de informação é que a gente sente que a gente tá vivendo essas coisas sozinho, né? Então eu me sentia meio maluca, assim, ninguém faz isso. Por exemplo, na época que foi mais tenso, que foi essa época da minha adolescência, meus pais, assim, tiraram a chave do banheiro, tal, esconderam a comida. Minha mãe andava com uma chave da despensa no pescoço, porque senão eu comia tudo. Eu comia tudo que tivesse fora, assim. Pra vomitar depois. E aí, quando eles tiraram a chave do banheiro também, pra me controlar ali, eu vomitava numa sacola e escondia embaixo da cama, sabe? Então, são coisas, assim, que eu pensava, nossa, eu sou muito louca, ninguém faz isso, eu sou muito problemática. E aí, quando eu comecei a falar com as outras pessoas, muita gente fazia igual. E aí, você começa a entender. Quando você começa a entender a doença e entender de onde ela vem, como que funciona, aí fica mais fácil de você aceitar buscar ajuda também. Porque você não pensa que, nossa, vou passar vergonha porque eu sou completamente zoada. Não. Tipo, tem um caminho para seguir. Isso aqui é uma doença que está estabelecida como doença e isso que você tem são sintomas e tem um caminho que você pode seguir para tratar. E você não está sozinho. E você não tá sozinho, exatamente. Que vem aquela questão da solidão, né? Exatamente. Só eu tô sofrendo com isso, né? Exatamente. Só para quebrar o gelo, não tem nada a ver
aquele exemplo que eu dei do cansaço, né? Fala a verdade. Não, tem. Tem nada daquele negócio, né? O cara que tá cansado fala que tá cansado, que entende, mas nunca teve cansado. Não, mas tem. É igual, sei lá, tipo, gente rica falando de curtir as coisas simples da vida, sabe? Ou que dinheiro não traz felicidade, Então, exatamente. não é? Mas tem tudo a ver, porque é isso. Quando você tá falando da boca pra fora, porque não rola essa identificação. Agora, quando eu coloco, por exemplo, os exemplos, o que eu passava, o que eu fazia, e aí que rola esse negócio da pessoa olhar e falar, nossa, é igual comigo. Não tô doida, entendeu? Não tô quebrada, tenho um problema. Você chegou a sofrer algum tipo de preconceito por causa dessa doença? Não. Não? Não, preconceito não, justamente pelo fato, né, de eu nunca ter transparecido, digamos. Porque, assim, tem muita gente que tem compulsão alimentar e não tem episódios, não tem comportamentos de compensação. Então, são pessoas que engordam muito, por exemplo. Aí a gente já falando de outra coisa. Aí rola um preconceito, a gente sabe, né? A gordofobia na nossa sociedade existe, as pessoas são vistas como incapazes, como preguiçosas e tal. Mas eu sempre fiquei ali dentro do aceitável, né? E sempre fui dentro do padrão, né, Thaíde? Como eu falei já. Então, isso meio que... O que tinha era dentro da minha própria família. Então, as pessoas que sabiam que eu tinha o problema, elas ficavam, assim, estranhas. Então, por exemplo, eu ia almoçar na casa dos meus avós, a família ficava, tipo, olhando o que eu ia comer, se eu ia comer, se eu não ia, se eu ia pro banheiro e tal. Então, quem sabia do problema tinha, mas preconceito não tinha, não. O que eu tinha era comigo mesma, assim, essa ideia de que eu não podia engordar. Uhum. Então, era a minha visão comigo mesma que me atrapalhava muito mais do que de fora. E também essa coisa de as pessoas não entenderem muito o que é transtorno alimentar me impedia muito de aceitar ajuda, né? Como eu estava falando. Mas hoje você é diferente, certo? Hoje você posta suas fotos do jeito que você é. Você se sente mais confiante. Você se alimenta normalmente hoje? Normalmente. Nossa, minha relação com a comida mudou assim. Hoje você come comida vegana, vegetariana, vai em churrasco? Eu como de tudo, eu como de tudo. E o Nano cozinha muito, hein? Então, aí, minha vida tá apavorou, felicidade. Hein? Conseguiu, hein? Era muito importante, porque isso gerou estresse no nosso relacionamento, assim. Parece que não, mas eu tive... Depois que eu comecei a tratar, né? Porque eu fui procurar ajuda psicológica e aí comecei a procurar ajuda nutricional depois. Mas como ainda faltava muito para eu entender várias questões, né, Thaís? Que são coisas que a gente tá falando hoje em dia. Exatamente isso de que um corpo magro não é o único corpo possível, né? Enfim, que não é a única coisa que a beleza não tá só nesse modelo único, né? Uhum. E aí isso faltava muito para eu entender ainda. Mas eu fui buscar ajuda nutricional e aí falei, bom, eu quero ficar saudável, pelo menos. Eu vou comer bem e vou me exercitar. Porque eu tava 10 anos em restrição alimentar, assim. Então, o meu corpo, ele tinha se consumido, assim. Literalmente, eu tinha uma estrutura muscular mínima, porque o corpo vai se comendo, né? Então, ele come a gordura, mas ele também come os músculos. Então, eu tava ficando muito fraca, muito debilitada. Eu não conseguia, tipo, subir um lance de escada, assim, ficar cansada. E aí, eu falei, bom, vou resolver isso. Mas como ainda tava todas essas questões ali, eu transformei essa coisa que deveria ser legal num outro transtorno alimentar, que a gente chama de ortorexia hoje. Ortorexia. Ortorexia, que é aquela galera que come assim, tipo, não sai da dieta de jeito nenhum, sabe? E malha todo dia. Então, sabe essa coisa que é vista como saudável, mas no fundo você tá vendo que não é muito saudável? Era meio que isso, assim, porque... Como eu falei que começou a afetar relações, né? O Nano podia, por exemplo, fazer um jantarzão pra mim lá, se ele tivesse colocado gordura demais, manteiga, acabava, eu não comia. Não comia. A gente ia viajar, assim, tipo, umas coisas que hoje eu lembro e falo, nossa, parece loucura quando a gente fala, assim, mas era muito forte pra mim esse sentimento. Era como se eu falhasse na minha dieta, eu fosse falhar na vida, assim, sabe? Caramba. Então, era meio que isso que eu sentia. Então, a gente, sei lá, ia viajar... eu brigava, porque eu não queria comer coisa barata, tinha que comer, se a comida fosse mais cara, não, vamos comer comida, mesmo que a gente fosse fazer menos coisas, porque não ia sobrar grana, sabe? E aí, sem contar que quanto mais eu fui ficando obcecada com essa coisa porque eu comecei a malhar, comecei a ganhar músculo e tal, e aí eu fui compartimentalizando o meu corpo, e daí não era mais assim, eu tô gorda, eu tô magra, era...
o meu braço tá assim, minha barriga tá assim, minha perna, eu quero aquela perna com aquela barriga. Então, eu, tipo, focava em cada parte do meu corpo, assim. Ficou pior ainda a obsessão, assim, com o corpo. Sei. E foi aí que eu percebi que não tava saudável também, porque é isso, eu deixava de ir em lugares, igual eu fazia na época do transtorno alimentar, dependendo do que fosse ter pra comer, eu não ia. Eu levava minha comida pra todo lugar, tipo assim, despedida de solteiro da minha amiga. Eu levei minha marmita de bolacha de arroz com atum. E era uma despedida de solteiro. É. Ou seja, ia ter. Não, E você trouxe. Não, Aliás, eu você trouxe levou. a minha comida assim, Separada, diferente. Pra não comer coisas que os outros iam comer, pra ter a sua dieta. Exatamente. E assim, parece uma coisa boba, pequena, né? Mas isso, quando você tá num contexto de transtorno alimentar, como era o meu caso, isso tomava conta da minha vida, né? Uma coisa que eu sempre falo é que esse pensamento de corpo, dieta, comida, era tanto o tempo todo que não sobrava espaço para pensar em outra coisa, entendeu? Não sobrava vontade de estudar nada, não sobrava vontade de, sei lá, me aperfeiçoar no trabalho. Então isso vai tomando conta da sua vida, assim. Olha, eu tenho 3 filhas. E essa conversa ela é muito, muito importante. Porque todo ser humano, quando ele passa por uma certa fase na vida, que é da adolescência para a fase adulta, a gente fica meio confuso com muitas coisas e aceita muitas informações desencontradas. E muitas vezes você abraça certas coisas que parece que é legal para você, mas não é. Então, às vezes eu observo minhas filhas, às vezes elas comem bastante, às vezes elas não querem comer muito, às vezes passam um dia comendo uma vez só. E a minha filha menor, por exemplo, ela adora doce e come bastante doce. Na hora de comer comida, arroz e feijão, é um sacrifício. E isso, essa conversa hoje é muito importante porque também é um alerta. Porque, às vezes, você querendo fazer os gostos do filho, das minhas filhas, por exemplo, isso pode acarretar em alguma coisa muito mais séria futuramente. Sim. Sabe? Porque come muito doce agora, não come muito arroz e feijão. Aí toma um café reforçado de manhã, mas não almoça. Só vai tomar um lanche à noite. Isso tudo pode desenvolver uma doença como essa. A alimentação é nosso combustível, né, Taíde? Então, a gente tem que estar... É assim, porque a gente hoje pensa muito na alimentação como remédio, né? A gente vê a galera falando, tem que comer carboidrato, proteína e taraná. Mas isso é importante, sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso. A alimentação também é você se juntar com as pessoas que você ama em volta de uma mesa, entendeu? Também traz conforto emocional, né? Você come com mais vontade até. Claro, pô, lasanha da avó de domingo, sei lá, sabe? Esse tipo de situação, assim, isso são coisas que nutrem a gente emocionalmente. Isso foi que eu aprendi, assim, né, nesse meu processo, assim, de mudança, que foi quando eu cheguei nessa parte que eu tava, assim, super malhada, cheguei a ficar com tanquinho e tudo, e eu vi que a minha vida tava de ponta cabeça. Eu ainda tava bebendo muito, eu ainda usava drogas, minha cabeça não tava bem, né? Mas meu corpo tava. E aí eu postava uma foto do tanquinho lá na internet e a galera falava, uau, legal, incrível! Só que minha vida tava de ponta cabeça, sabe? E aí foi esse processo que eu entrei depois, que eu comecei a rever minha relação com a alimentação e continuei, né? Eu tô até hoje em tratamento, eu faço terapia desde 2013. E aí fui entendendo quais eram as questões que eu tentava preencher com tudo isso também. Então, assim, são várias coisas. Mas o importante é a gente entender que a gente tá em paz. Acho que porque esse que é o ponto, assim. É difícil a gente admitir pra gente mesmo que a gente não tá em paz quando a gente tem um referencial externo, né? Então é isso. Eu não tô bem, mas esse aqui é o que eu acho que vai trazer felicidade, porque traz felicidade pra ela, pra ele, o tanquinho. Será que traz mesmo? Será que por trás da foto do Instagram do tanquinho tem felicidade? Só por causa do tanquinho, né? Então a gente tem que admitir, eu acho que a parte mais difícil é admitir pra nós mesmos, assim, se a gente tá em paz ou não tá com aquilo, né? Porque assim, eu comecei a postar as fotos porque eu sabia que meu corpo ia mudar, porque eu entrei numa nova estratégia nutricional que era pra parar com a compulsão, que eu não queria mais viver isso. E aí eu engordei um pouco, engordei 10 quilos e até já voltei desse peso, tudo, mas o ponto aí não é o corpo, é a minha vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, não era aquele corpo que eu escolhi não ter mais, era aquela vida que eu tinha, que eu escolhi não ter mais. E para não ter mais aquela vida,
eu sabia que a minha relação ia mudar com a alimentação, ia mudar com o meu corpo. Então, assim, eu me exercito, mas eu não me exercito mais pra ter aquele corpo daquele jeito trincado. Isso pra mim não é importante. E a gente tem dificuldade de reconhecer, às vezes, que isso não é importante, porque é tão importante pra sociedade. É tão importante, né? Tipo, a gente vê todo mundo falando, a gente vê na mídia o tempo todo, em tudo, na publicidade, né? Por isso que é tão importante essa mudança de comportamento que tá começando a rolar agora com relação a esse assunto dos corpos, da representação da galera, né, na publicidade, nos meios de comunicação. Porque se tudo que você vê o tempo inteiro é só isso, assim, só sendo magro, e assim, um modelinho assim que você vai ser feliz, aí você começa a perseguir isso. E aí, mesmo que não te traga felicidade, você não consegue sair fora dessa ideia. A gente tem aí duas Miriams. Uma que gostava de ver os ossos, né, do próprio corpo no espelho, e uma hoje que não se importa com isso mais. Inclusive, uma hoje que quer viver bem. Certo? Como que foi você fazer essa divisão? Como foi você, a mesma pessoa que gostava de ver os ossos no espelho, ser essa pessoa que não quer mais ver esses ossos no espelho? Como que é essa parada? Foram várias etapas, assim, né, Thaíde? Então, uma coisa que me levou a isso também, eu comentei da Liga, né? Então, quando eu passei pelo programa, foi uma experiência muito transformadora para mim, de ter essa visão de observadora de realidades que eu não tinha, de contar a história e ver o efeito que contar essas histórias tinha nas pessoas, né? Então, eu sempre gostei de contar histórias, sempre trabalhei com comunicação, mas a partir daí, eu comecei a querer fazer coisas mais significativas. Então, esse é um ponto, porque aí, quando eu busquei ajuda, o primeiro momento foi por mim, pelo Nano, pela nossa relação, porque eu queria o Nano ser uma pessoa que me ajudou muito, é um parceiro, um companheirão, assim, que sempre esteve do meu lado, e eu não tava ali, mas eu não tava ali nem pra ele, nem pra mim, né? Então, eu falo, essa época aí de 2013, que eu tava bebendo demais, tava de novo com transtorno alimentar, foi o momento que eu olhei em volta e falei, não dá mais, eu quero ficar viva, eu quero viver bem essa vida, eu não quero mais. E aí eu fui buscar ajuda. E aí, conforme eu fui entendendo sobre a doença, aí veio a parte dessa coisa de contar a história, que eu pensei, se eu contar essa história, será que isso vai, assim, da mesma forma que foi bom pra mim ler a história de outras pessoas, isso vai ser bom pra outras pessoas, a gente vai trocar e tal. E aí eu comecei a fazer isso. Eu comecei a contar a minha história com a bulimia. E isso foi muito transformador na minha vida também, porque se formou uma comunidade ali de ajuda, assim, né, de apoio, que me fez parar de me sentir doida, né? E aí, trocando com essas pessoas e vendo, né, as histórias de todas elas também, e a gente a coisa fica mais real, né? Porque é isso, porque quando eu tô sozinha e falo, eu não quero mais ter a doença. Mas e aí, tá, pra onde que eu vou? Como é que eu vou viver a minha vida, que até hoje foi baseada nisso? Como é que eu vou mudar minha cabeça, que até hoje tudo que ela pensava é que tinha que ser magra, né? Então, teve uma outra coisa que me ajudou, que foi um movimento, que hoje a pessoa já conhece mais, que é um movimento de positividade corporal, que é chamado, que na verdade começou também com sobreviventes de transtorno alimentar, que começaram a levantar essa ideia, né? Na verdade, grupos feministas, enfim, sempre debateram isso, mas isso começou a vir mais pro público, assim, de por que a gente tá sofrendo pra ter esse corpo? Tipo, que vale a vida desse jeito, né? E aí, essa ideia foi entrando também, então foram várias coisas ao mesmo tempo, né? A questão do tratamento, ajuda profissional mesmo para conseguir fazer essa mudança, a minha mudança de pensamento, de querer contar essa história, de trocar com as pessoas e de começar a pensar em tudo isso. Então, foram várias coisas ao mesmo tempo que foram me trazendo para esse lugar, né? Hoje para você, o que é autoestima? Autoestima, para mim, hoje, tem a ver com me cuidar de verdade, de dentro para fora. Porque eu acho que é isso que mudou muito, assim. Eu me cuidava de fora para dentro, né? Assim, era a coisa do corpo, de estar sempre... Então, assim, gastava muita grana. Fiquei endividada pra caramba, assim, quando eu era adolescente, pro começo da vida adulta. Fiquei super endividada com coisas estéticas mesmo, assim, de comprar roupa, de fazer tratamento, de cabelo, disso, aquilo. Gastava uma grana absurda com isso. Não tinha coragem de gastar com terapia, mas torrava o meu dinheiro e ficava endividada com isso. E aí, hoje, pra mim, é exatamente o contrário, assim.
ser sincera, ser honesta comigo sobre o que me faz bem, o que me faz... Porque estima é isso, né, Thaís? Estima é a consideração que a gente tem, é o carinho que a gente tem. Então, ter carinho comigo mesma, a autoestima pra mim é isso, ter carinho comigo mesma e ser honesta comigo, assim, o que me faz bem, como que eu sou feliz, mesmo que às vezes isso vá contra o que tá sendo... Assim, às vezes a gente nada contra a maré, né? Porque é isso. Mesmo eu sendo magra, por exemplo, quando eu comecei a postar as fotos do meu corpo, que antes tinha um tanquinho e depois não tinha mais, veio muita gente falar, você é doida, nada a ver, você tá... Isso é mentira, eu duvido que você seja feliz. Ou então, eu vou te seguir pra te ver infeliz daqui 5 anos. Cada comentário bizarro, assim, que se você não tá muito forte com você mesmo, com seus valores e com o que você quer pra você, você cai. Você fala, não, é verdade, não, tô errada. Mas aí, esse processo todo, principalmente de terapia, de autoconhecimento... Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer para entender o que a gente quer de melhor pra gente mesmo, né? Sim. Como a gente pode agir com mais carinho. Eu acho que autoestima pra mim é isso, é me tratar bem. Que recado, mensagem ou conselho você daria para as garotas novas que estão buscando aí a perfeição estética hoje? O que eu sempre falo, né, assim, o meu trabalho lá o tempo todo é falar como essa perfeição estética não me trouxe felicidade, né? E é difícil falar assim, ela não vai trazer pra você, porque cada história é uma história, mas eu gosto de deixar esse recado sempre, falar, cara, eu fiz de tudo, e quando eu cheguei lá e eu tinha o corpo que eu achava que eu queria ter desde os 12 anos de idade, eu não fui feliz. Então, será que é isso mesmo, né? Não tem outras coisas? Será que, de repente... Porque muitas vezes essa coisa, a gente querer ficar bem com a estética, tem a ver com a gente não estar... feliz com outras coisas na nossa vida, né? Assim, com... Para agradar o próximo também, Exatamente, agradar os outros, né? para ter aprovação alheia, sem dúvida nenhuma. Então, o meu maior conselho é esse que a gente acabou de falar, é o autoconhecimento, assim. Se conheça, saiba quem é você mesmo, o que você quer para você, além dos estímulos externos, né? Que a gente é bombardeado o tempo inteiro com estímulo, né? Publicidade, meio de comunicação, o tempo todo. Então, quem é você mesmo, né? Então, acho que essa é uma pergunta importante pra gente se fazer, pra gente conseguir encontrar o nosso caminho, porque a felicidade, ela é diferente pra cada pessoa, né? Cada pessoa vai ser feliz fazendo uma coisa diferente. Então, acho que é importante ser honesto quando esse caminho que a gente acha que é certo não tá dando certo, né? E não tá trazendo o que a gente esperava que fosse trazer. É bem complicado, porque chega um momento que você acha que tá sozinho, né? Num canto de um quarto escuro. E fica. Né? E fica se sentindo sozinho mesmo, né? Porque é isso, quando você tá fora, você tá infeliz. No fundo, você sabe que você tá infeliz, mas você tá tentando provar para os outros que você tá bem, você se sente sozinho mesmo. Uhum. Por isso é muito importante essa honestidade com a gente. É importantíssimo. Agora você seguiu em frente, né? Você seguiu em frente, ergueu a cabeça e continuou caminhando, né? Nos momentos de dificuldade, quem foi que te inspirou? Em que você se agarrou? Nossa, é muita gente, né? Mas eu acho que... Passa o Instagram de todo mundo aí, o Facebook, brincadeira. Não, tem, mas esse movimento que eu falei, por exemplo, foi um deles, assim, que não dá pra falar uma pessoa, mas foram várias pessoas que eu vi aí fazendo esse movimento de, olha, eu quero viver bem, entendeu? Eu não quero mais continuar doente pra ser de um jeito que estão me falando que eu tenho que ser. Então, essas pessoas, principalmente, essas pessoas que vieram falando sobre isso antes de mim, né? Que eu encontrei ali enquanto eu tava doente, acho que foram as pessoas que mais me inspiraram, assim. São várias, né? E não são... Algumas são até gringas, tal, né? Porque naquela época ainda nem tinha chegado por aqui esse papo, né? Porque como a onda fitness chegou primeiro lá fora, também essa outra onda, assim, de combate veio primeiro também, lá fora. E aí, quando eu encontrei essas pessoas falando sobre isso, foi muito importante pra mim, assim, pra entender que é isso. Essa é uma ideia tão simples, parece simples, né? Mas, pô, você pode ser feliz, sabe? Não perfeita, assim, não ser infeliz procurando a perfeição. Mas que quando você tá preso dentro da doença, é muito difícil de chegar nessa conclusão, assim. É muito difícil de imaginar a vida de outro jeito, né? Olha, eu confesso que eu tenho minha onda fitness.
mas agora estou passando por um momento fatness. Mas é importante. É muito. Tô tentando me diminuir aí, ficar mais levinho, mas tá difícil. Mas você tá bem? Você tá feliz? Tá saudável? Eu estou feliz. Porque, tem uma coisa, a gente tá passando por um momento que é complicado. Então, assim, a gente não pode exigir da gente mesmo que seja 100% tudo também, né? Às vezes a comida num momento desse é uma coisa que conforta, né? Então, tá em casa, confinado lá, e às vezes tá comendo um pouco a mais. Eu acho que tem muito a ver com essa coisa que eu sempre falo do carinho, é isso. Você olhar pra você e falar, pô, eu tô passando por um momento que é difícil, sabe? Vou me dar uma trégua aqui, porque... E é isso, a gente vai encontrando o equilíbrio, né? Eu fiz uma lipoaspiração. É mesmo? Era segredo, porque eu não gosto de ficar abrindo minha vida para as Olha pessoas. lá, revelações. Mas na verdade eu tava precisando mesmo. Porque quando eu vi um resultado como eu estava, eu preciso fazer alguma coisa para diminuir isso, que não vai ser da noite pro dia. E eu estava realmente no estágio avançado. E o que você sentiu? Aí depois que eu fiz essa cirurgia, eu me senti muito bem mesmo. Comecei a fazer muitas coisas que eu não fazia, como, por exemplo, tomar sol, jogar bola, jogar futebol sem camisa, essas coisas todas. Agora também, por conta do momento atual que estamos passando, eu voltei um pouquinho a adquirir gorduras novamente, né? Mas isso é coisa que eu posso eliminar com exercícios. Eu não vou entrar nessa paranoia de, meu Deus, eu tenho que fazer de novo, Porque é uma questão alimentar, é uma questão de exercício e uma questão de paz interior. Exatamente, que esse que é o ponto, né? Assim, eu sempre falo que não é contra... Eu não tô falando pra ninguém não emagrecer, sabe? Não tem a ver com isso. É realmente como você se sente em paz, entendeu? E você não ultrapassar seus limites, né, Thaíde? Porque, por exemplo, se você não pudesse fazer essa lipo e fosse se endividar por 5 anos, 10 anos pra poder fazer, aí isso talvez já não seria legal se você colocasse na balança, né? Sim. Então tem todas essas questões, assim, qual que é o limite? Assim, eu tô me prejudicando? Ou é uma coisa que eu posso fazer e vai me fazer bem, não vai me prejudicar tanto e vou ficar bem? Então acho que sempre colocar na balança, né? O que vale a pena pra gente. Eu acho que a questão é o extremo que se chega, né? A pessoa que quer ficar magra demais, sabe? Que é a pessoa que também não está nem aí. E aí a questão não é nem a pessoa que vai ficar grande, mas problemas de saúde mesmo, né? Pois é, né? exatamente. Ataque cardíaco, quantas e quantas pessoas têm esse problema e outros problemas que ela vai descobrir assim que procurar um médico. Que tem pro outro lado também. A gente vê a galera, por exemplo, igual eu falei antes, você vê às vezes uma pessoa lá com um tanquinho, tudo musculosa e tal, e aí você vai ver o cara toma bomba, toma um monte de remédio, fica sem comer, usa um monte de droga, e aí isso aí é saúde? Também não é saúde, né? Então acho que é isso, não tem a ver, a saúde não tem a ver com o corpo que a gente tem, assim, a gente tem várias coisas na nossa vida, né? Nossa saúde é global. Sim. Inclusive, a saúde inclui a saúde mental, né? Principalmente, então, né? Exatamente. Você pode estar 100% com a sua saúde física. Se você tá deprimido, se você tá bebendo para lidar com seus sentimentos, se você não consegue ter uma relação saudável, você não tá saudável também, né? Então, acho que a gente só tem que levar isso em conta também, fazer esse pacote completo aí. Então, antes de agradar os outros, nos agradar primeiro, né? Exatamente, né? Pô, fui filosófico agora, foi? Produção, fui bem nessa? Foi, né? Me diz uma coisa, em algum momento desses aí que você passou de dificuldade, mas também dos momentos de vitória, você teve contato com a música? Sempre. Nossa, assim, toda essa minha história tem a ver, né? Não falei muito, senão a gente ia ficar aqui falando pra sempre, mas eu tenho um quadro... é importante. Eu tenho um quadro de ansiedade desde criança, né? Passei por vários quadros de depressão, assim... Então, a minha luta, na verdade, é com a minha saúde mental, assim, eu tô sempre em busca de estar bem, né, emocionalmente. E a música é quase um corrimão, né, nessa jornada, assim, porque sempre, assim, desde acordar, assim, triste, botar uma música alegre pra ficar bem, quanto pra trabalhar, me concentrar, a música tá na minha vida o tempo todo, assim, todo dia. Bom, então eu tenho uma ótima notícia, que esta música vai continuar mais ainda com você. Porque você está ganhando um fone de ouvidos aí, ó, totalmente sem fio. Que maravilha, coisa linda. Totalmente wireless. É isso, né? Da Philips. É minha cor preferida. Gostou dessa? Gostei. Olha, também é a cor preferida de uma das minhas filhas. Pode pegar. É dela isso aqui, né? Ótimo. Este é um fone Bluetooth Philips SHB 2505 TWS tecnologia totalmente sem fio, estojo de carregamento
e muito mais mobilidade. Maravilhoso! Tá vendo aí? Ainda bem que tem essas fichas para eu ler as informações. Obrigado, produção. Mas é um fone maravilhoso. Todas as minhas filhas têm. Eu tenho, minha esposa tem, então eu estou aqui fazendo propaganda de um produto que vale muito a pena. Pra ficar livre, né? Livre dos fios. Entendeu? Nossa, que é muito... Você assina alguma coisa, faz pagamentos ouvindo música. Só não vai fazer isso quando estiver atravessando a rua, hein? Abaixa o volume, aí é hora de abaixar o volume, para ouvir buzina. Certo? Miriam Botan, muito bom te reencontrar aqui. Foi um prazerzão. O assunto que eu estava precisando ter e eu não sabia. Muita gente, isso é bem comum, viu? E muita gente, com certeza, se identificou com muita coisa que você disse e agora vai ficar mais esperto com os seus, como posso dizer, suas manias alimentares. Sem dúvida, eu espero que sim. Pode ter certeza disso. Redes sociais, que as pessoas que quiserem te conhecer um pouco mais, como podem te encontrar? Eu faço o trabalho, eu escolhi essa rede, na verdade, propositalmente, porque é uma rede onde tem mais... essa coisa da estética mesmo, né? Que é o Instagram. Então, lá eu compartilho, assim, desde livros que me ajudaram, né? Até o processo mesmo de tratamento do transtorno alimentar, de outros comportamentos compulsivos. Tem vídeo, tem foto, tem um monte de reflexão lá. Que é o M Botan. MB de bola, O, 2 T's de tatu, AN de navio. E aí lá a gente tá sempre conversando, eu tô sempre trazendo conteúdo sobre isso. É a minha plataforma principal para falar sobre toda essa jornada aí que eu vivi. Ótimo. E você pode divulgar para as pessoas que você conhece, que se quiserem acompanhar o nosso podcast, Meu Nome é Correria, pelas redes sociais, pelo Instagram, é @philipsaudiobr, pelo Twitter, Meu Nome Correria, sem o E, ou também pelo site meunomeecorreria.com.br, onde as pessoas podem ver todos os episódios. Entendeu? Demorou, Gostou maravilha. Dessa, né? Aprendi. Muito obrigado pela conversa. Eu muito que obrigado. agradeço, Thaís. Muita saúde, muita felicidade para você e pro Nano. Fala que qualquer dia eu vou lá filar uma boia, já que ele cozinha tão bem assim. Tá bom? Não vai se arrepender, viu? Não irei. Pode ter certeza. Muito obrigado. Obrigada, viu? Estamos aí. Falou. Você está ouvindo Meu Nome é Correria e eu sou Taíde. Vamos que vamos, Meu Nome é Correria.